Olá, você que está nos acompanhando em mais um episódio do Radar de Inovação, nosso podcast, fundo aqui já mostra, estúdio de GZH, nosso podcast que fala sobre inovação, futuro do mercado de trabalho, transformação digital e também os desdobramentos da educação do futuro. A gente sempre conta com a sua colaboração para contribuir também para compartilhar o episódio. Se tu está nos assistindo no YouTube, vai lá no canal, né, de GZH, assina, aí tem uma abinha que está escrito podcasts. Spotify, SoundCloud, procura por Radar de Inovação, nós somos o original, não aceite cópias, e a gente também agradece se você trouxer sua sugestão, sua ideia. A gente tem trazido vários temas legais, futuro das carreiras, mercado, tecnologia e varejo, até a transformação digital nos escritórios de advocacia. Então, se tu gostou deste programa que tu está acompanhando, não deixa de acompanhar também os últimos. A gente já está indo para quase 2 anos de podcast, sempre transformando e também trazendo as transformações do Rio Grande do Sul. Esse episódio aqui, que tem a Ana Ruff e o Leandro Carvalho na operação multimídia, que fazem chegar o áudio e a imagem aí para ti, e a Kise Abreu e a Laura Borges na produção, ele é um episódio especial do nosso especial de ESG. ESG, aquela sigla para quem não conhece, que fala de sustentabilidade, de governança e de meio ambiente, né? De social, de impacto social também. Porque nós temos um projeto especial e eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros. A Egea Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado. Instagram, @CorsãOficial. BH é energia que vem do campo e do campo vai para todo mundo. BH, reinventar o futuro agora. Instagram, @BHEnergy. Randon Corp. A Randon Corp segue reconstruindo amanhã pelo Rio Grande do Sul. Instagram, @Randon Corp. E Lojas Renner. Você já entrou na Renner hoje? Instagram, @Lojas Renner. Renner com 2 N's. @Lojas Renner. Hoje a gente vai falar mais uma vez de sustentabilidade, mas um programa que a gente vai conseguir focar um pouco nessa discussão. Tá comigo aqui a Laura Madalosso, ela é CEO da Cora. Cora é uma empresa de design, mas falar só que é uma empresa de design não consegue carregar tudo que ela tem. Então, eu vou primeiro pedir para a Laura apresentar quem é a Laura, quem é a Cora, e depois a gente vai trazer por que uma empresa de design está num episódio de ESG. Primeiro, bem-vinda, Laura, e obrigado a ti por estar aqui no nosso programa, no nosso estúdio. Querido, eu que agradeço, tô super feliz, tô muito emocionada mesmo, bem animada. Que legal, e eu queria te perguntar, quando é que a Cora, não dá o spoiler ainda do ESG, tá? Primeiro só conta de como é que a Cora nasce e depois a gente vai trazer o ESG pro programa. Beleza. Bom, a Cora nasce de uma insatisfação minha e da minha sócia, Raquel, que a gente montou a empresa lá atrás, uma insatisfação individual, assim, pessoal, com o que o mercado da moda estava nos entregando como profissionais e uma busca individual com pessoas também sobre o que a gente estava fazendo da nossa vida com relação a como o nosso trabalho impacta, enfim, na nossa vida e no entorno. Então, tem um questionamento aí e isso começou a nos movimentar. E aí Isso foi quando? 2018, a gente começa a se movimentar. As duas já tinham uma carreira dentro do setor da moda, que a gente está, né, trabalhando até hoje, já faz mais de 15 anos, com trajetórias diversas. A Raquel vinha mais da comunicação, eu vinha mais de produto, sempre buscando esse entendimento de como que a gente usava o nosso trabalho, o nosso fazer como ferramenta de transformação. Enfim, e aí não só os nossos movimentos individuais como pessoas e como profissionais convergindo, como também o cenário externo, assim, convergindo nos fez nos questionar a respeito de o que a gente podia fazer para resolver essa inquietação. E
enfim, eu vinha de uma caminhada de varejo, de moda, trabalhei por muitos anos numa grande varejista, a Renner, depois eu empreendi, eu tive uma empresa, uma pequena marca de calçados, que a gente trabalhava já com upcycling. A gente vai contar essa história depois. E aí, esse entendimento de que trabalhar para um negócio apenas não geraria o impacto suficiente ou a transformação suficiente que eu achava que era necessário, entendendo o problema, a complexidade do problema que o setor da moda em si representa. E a Raquel, da mesma forma, nos seus questionamentos individuais, e a gente entendeu juntas que uma consultoria, que uma consultoria de design estratégico poderia ser um caminho para movimentar e mobilizar a solução de um problema que é complexo, que ela tem que ser coletiva, né? Ela não é mais individual. E aí a gente constrói a ideia da Cora como esse negócio que fomenta melhores práticas dentro do setor da moda, usando o design estratégico como ferramenta. Pois é, e aí eu já vou te provocar, porque todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né, Laura, tá falando assim, então tá, design é isso aqui da garrafa. Não. Só que design envolve um pouco mais, né, e quando tu fala design estratégico, envolve inclusive a concepção do que é feito na empresa. Então, digamos aqui que a Laura vai fazer uma consultoria na RBS, não é sobre a mesa ou sobre o logo, não é esse design, é o design de processos, de fluxos de trabalho. Então, primeiro eu queria que tu separasse um pouco disso, que muito embora vocês tenham essa interface com moda, com publicidade, não é esse design gráfico aplicado, né? Perfeito, e isso é uma confusão bem comum, assim, bem corriqueira, porque é realmente essa associação com o tangível que a gente tem, né, quando fala sobre design. E a gente está falando sobre olhar para o design como processo de fazer. Então, como método, como esse entendimento da complexidade de um negócio e de como a materialização, então a tangibilização, seja um produto ou seja um serviço no final, é resultado de um processo e de uma forma de fazer as coisas. Inclusive, dinâmicas de trabalho fazem parte disso. A lógica de remuneração, a lógica de jornada de trabalho ou as escolhas por um tipo de energia ou outro fazem parte desse penso complexo, sistêmico, que o design vai nos ajudar a fazer. E aí eu vou te provocar uma outra coisa, que esse eu sei que é um conhecimento teu pela empresa de calçados, que é um pouco da tua história que eu li, que é a gente como consumidor, não vou falar de a gente, tá? Vocês que estão assistindo não precisam ficar estressados, mas de maneira geral eu sou um consumidor desligado com relação ao consumo de roupa, de calçado, de boné, de tênis, sei lá, de óculos, porque o nosso vestuário a gente tem uma preocupação primordial, que não estou desprezando, acho que ela é fundamental, que é o preço. Sim. Que é como isso se adequa à nossa vida. E do outro lado, nós temos uma preocupação com investimento, conforto, etc. Nós não vamos até uma terceira página, nós vamos até essa segunda normalmente, né? Nós conhecemos pouquíssima procedência do que nós fazemos, do que nós compramos, e eu queria que tu falasse, porque essa foi a inquietação quando tu falou ali da moda, que trouxe vocês a esse negócio, né? Perfeito. E a minha vivência no varejo, que eu acabei nem citando no início quando eu me apresentei, né? A época que mais me mexeu foi uma época que vários movimentos sobre trabalho análogo à escravidão vinham, né, estourando no Brasil e fora, principalmente, que foi lá por 2014, que foi antes ainda do projeto da Cora. Justamente isso estava acontecendo, era uma tomada de consciência coletiva sobre como as coisas estavam sendo feitas, não dava para continuar, né? Então teve a explosão o próprio surgimento do Fashion Revolution, que é um movimento que fala sobre como as roupas são feitas ou como os produtos são feitos, quem são as pessoas que estão por trás, quais as condições de trabalho que elas têm, que elas estão submetidas, né? E aí, enfim, a conversa, inclusive, que acho que o Fashion Revolution eleva, é para essa tomada de consciência do consumidor mesmo, dos indivíduos, né? Dos cidadãos como um todo. Então, tudo que eu compro é feito por alguém, né? Escolhas são feitas nesse processo de como ele vai ser feito, tanto né, o processo de produção desse produto, como quem são as pessoas que vão fazer, em que condições que elas estão, quais são os materiais que fazem parte desse produto, enfim, isso tudo é escolha, né? E aí, quando a gente compra, a gente tá, enfim, fazendo essa escolha junto. Quando a gente deixa de saber como é feito esse produto, a gente tá
fazendo uma escolha inconsciente de não ter bem certeza. Às vezes eu não me questiono sobre isso e inconscientemente, indiretamente, tu tá, às vezes, patrocinando algumas práticas que provavelmente, se tu soubesse delas, tu não financiaria, tu não compraria esse produto, sabendo as condições que as pessoas foram submetidas para produzir ele. É meio justo dizer, eu colaborei muitos anos com um projeto de combate ao trabalho escravo, é justo dizer, inclusive, que a gente faz essa chiadeira, às vezes, nas redes, mas a gente está comprando, né, das empresas que fizeram isso. E aí eu queria te perguntar como é que vocês conseguiram casar, porque... não é muito fácil tu explicar para muita gente que daqui a pouco trabalha com margem exígua, porque tem muita coisa cotada em dólar, o dólar tá altíssimo. Se tu tá ouvindo esse programa, sei lá, em 2025, quando a gente gravou, o dólar tava altíssimo. Então, às vezes a margem de contratação de pessoas é pequena. Então, como que vocês apresentam as soluções que vocês oferecem, ou a solução, porque é para cada empresa ou cada negócio, mostrando também a importância disso além das coisas que são do dia a dia, né? Além de bater o ponto mesmo. Sim, perfeito. Acho que a gente tá vivendo um momento que dificilmente a gente não tem abertura para conversar sobre isso, porque, enfim, seja por tomada de consciência do negócio, seja por pressão de investidor, seja por qualquer motivo, se eu sou convencido, se eu sou consciente, a conversa ela já é possível e, enfim, acho que a gente tá falando aí de uma experiência de 15 anos no setor, mas pelo menos de 10 anos que a gente já entende mudanças climáticas, a gente já vê, né, o resultado disso na pele, já sente aí, já tá vivendo. Então é muito difícil de não haver uma abertura para essa conversa. No mínimo, sim, né? No mínimo, Então... No momento que a gente consegue entender qual é o caminho de conexão desse indivíduo ou dessa empresa, a gente apresenta as soluções. E aí, a gente está falando de soluções que vão desde ensinar novos processos, novos métodos, até treinar a própria equipe para pensar diferente e trazer soluções adequadas à realidade daquele negócio, que tem a ver com o que tu falou no início, né? O desafio do preço também é uma grande questão. E não só isso, quando a gente fala sobre o debate da sustentabilidade, o acesso também é uma questão. Não adianta eu trabalhar um produto sustentável que não é acessível, que é acessível para pouquíssimas pessoas. A gente não está fazendo o dever de casa certo, né? Então, a gente, como negócio, se preocupa em instrumentalizar aqueles profissionais que foram formados numa época que a gente não questionava com a profundidade que a gente questiona hoje, para questionarem, para provocarem mudanças nos seus processos, porque muitos são designers e outros vão se entender como designers, né? Todos nós podemos ser como agentes de mudança, como entendendo a sua parte no processo da construção de um produto ou de um serviço. E daqui a pouco vocês conseguem, e aí é uma pergunta também, vocês conseguem operacionalizar margens a mais de lucro muitas vezes para essa empresa? Olha, esse fornecedor, ou essa cadeia de negócio, ou esse processo logístico que vocês estão fazendo aqui de entrega desse produto não faz nenhum sentido, porque existem outras opções. É um pouco disso também, né? Com certeza, quando a gente fala, um exemplo clássico é quando a gente fala de... otimização de recurso, a gente está falando sobre redução de desperdício e no fim tem um ganho também em resultado nisso, né? E quando a gente olha para desenvolvimento de produto, também não necessariamente a resposta vai ser substituir um material por algo mais caro porque é mais inovador, ou às vezes é a mudança de um processo mesmo, é entender esse encaixe, daí já indo para uma coisa mais técnica do produto de moda, mas quando tu pensa a modelagem de um produto, como que ele vai caber para gerar menos sobra de material, ou pensar como reinserir essa sobra de material, trabalhar isso num produto de valor agregado, e aí tu vai... É isso que eu falo, da gente mudar a mentalidade de como desenhar projetos dentro da moda para solucionar essas questões, não necessariamente respondendo entregando aumento de preço, né? Tu falou isso de ser prático na vida das pessoas. Eu acho que esse me toma um gancho eu queria falar um pouco, vocês apareceram bastante no pós-enchente, e eu queria que tu contasse um pouco como é que foi pra vocês, como é que vocês tomaram esse baque que todo mundo tomou. Sim. E como que vem, porque assim, muita gente chega aqui e fala assim, olha, foi meio que
a água nos levou a não tinha como fazer outra coisa. Então a gente trouxe o Caldeira, a gente trouxe empresas que fecharam e criaram plataformas digitais, a gente trouxe uma escola que acabou fechando no Barra Shopping e tal. E aí eu queria te perguntar um pouco isso, assim, como é que foi a reação de vocês? É tu e mais 3 pessoas, né? Somos 3, isso. E aí, como que foi? Bateu pra vocês e como é que vocês reagiram? Que essa é uma história boa. Mas tu pode terminar de tomar água, em que eu vou lembrar um pouco, já vou falar no final de novo, que é coradesign.co, o site da empresa. Perfeito. Bom, dificilmente a gente tinha como, né, não se mobilizar nesse sentido quando tudo aconteceu. E a gente, bom, como Cora, nós somos 4, mas a gente não tem escritório, a gente já tem essa ideia de Anywhere Office, escritório em qualquer lugar. Hoje a gente fica, 2 de nós, eu e a Pamela, estamos em Porto Alegre. A Raquel tá fazendo um mestrado na Inglaterra e a Francisca mora no Rio de Janeiro. Então a gente trabalha remoto, intencionalmente também, com uma questão de menos impacto de gestão de escritório. Mas todas somos daqui, todas somos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, no momento que tudo aconteceu, a gente a nossa resposta foi: nós vamos pausar tudo que a gente está fazendo e a gente vai entender como que a gente pode agir, ser útil para o que a gente está vivendo agora. E nessa articulação, inclusive, de termos 2 fora de Porto Alegre e 2 em Porto Alegre. Foi realmente unânime, a gente, enfim, não tinha outro caminho que não parar o que a gente estava fazendo e desenhar uma estratégia para como que a gente vai agir localmente. Então, se a gente está dentro da cidade, tendo carro, conseguindo ir, comprar mantimentos, levar em abrigos ou articular com quem a gente conhece que está fora, fazer uma captação de recurso para doação, a gente vai fazer. E aí, o nosso expertise de comunicação, ou enfim, de articulação mesmo, acabou sendo muito espontâneo, sabe? A gente, depois de a 3ª semana, a gente já estava mais organizadas em questão de processo interno mesmo, e com várias voluntárias de fora da cidade também, e de dentro da cidade. É isso que ela está falando, assim, mais organizada, mas elas mais ou menos organizaram um coletivo de pessoas ajudando, Exato, né? é porque pra gente acaba sendo muito intuitiva a questão do processo, né? E a gente volta pra história do design estratégico como método e como nosso jeito de operar. Então, a gente pensa de uma forma sistêmica, quem tá aqui, quem tá fora, quais são as potências de cada um pra gente conseguir agir e trazer algum tipo de resposta. Então, instantaneamente, a gente começou a mobilizar a questão do Pix, abrir a minha conta primeiro, depois a gente fez uma conta PJ de poupança pra receber essas doações e fazer a distribuição. Quem tinha carro, quem consegue, enfim. E daí a coisa foi escalonando, porque a gente faz parte do movimento de empresas B, né? Nós somos uma empresa B certificada, que tem o nosso objetivo com a certificação é trazer, enfim, uma visão externa, inclusive uma avaliação externa do impacto que a gente gera, né? Para além das intenções de modelo de negócio nossos, a gente queria ser, enfim, certificada por um autor externo. E o Sistema B, como movimento, também rapidamente se articulou e nos acessou, e a gente conseguiu também uma mobilização maior com outras empresas e divulgação, espaço, inclusive, para, enfim, ajuda a chegar até aqui, né? E eu acho que... vocês fizeram um barulhão, hein? Então, a gente conseguiu... Ficamos bem surpresas, inclusive, porque foi algo realmente que não tinha como não acontecer, sabe? Que a gente parou, né, a operação completamente, até porque a gente estava com alguns clientes correntes que, pela lógica também do tipo de projeto que a gente faz, tipo de trabalho que a gente faz, todo mundo entende e se mobiliza, e foi também unânime a questão, claro, vamos suspender o que a gente está fazendo e focar as energias nisso agora. Então teve as soluções são coletivas, né? Então, em um dado momento, a coisa só aconteceu. Todo mundo cooperou, todo mundo colaborou. Quem agiu e participou diretamente, as sócias, as nossas amigas parceiras de trabalho, e os próprios clientes também cooperaram e doaram também. Então foi algo emocionante mesmo. Mudou vocês, né? Nossa, com certeza. Assim, a gente...
Enfim, é o que nos move, na realidade. E aí, a gente vinha passando por um momento, inclusive, de revisão de modelo de negócio, né? Alguns questionamentos nossos. Como que a gente tá... Porque, enfim, um ano bem difícil estava sendo, assim, como negócio. E quando tudo acontece e a gente consegue ver diretamente o impacto da mobilização, é algo que também nos nutre, assim, sabe? Sobre questão de propósito, de impacto direto gerado. Então, foi quase uma renovação de votos com aquilo que a gente vinha fazendo. Faz sentido, sabe? Tipo, e a gente consegue, de fato, impactar e reverter algumas coisas. Ao mesmo tempo que mostra exatamente o que a gente tá falando. Porque a gente tá falando num programa que fala sobre moda, mas que, como a Laura falou, o debate sobre mudança climática, ele não começou agora. E quando vocês começaram a conversar, esse debate já estava acontecendo. Sim. Só que desde que vocês começaram a pensar, e enfim, tanta gente está nos assistindo começou a pensar, os eventos se tornaram piores e mais recorrentes, né? Então, meio que é um evento que, pegando para o particular, grita que tem muito sentido nessa discussão que a gente tem que continuar fazendo. A gente já está atrasado. Pois é, e aí eu ia te perguntar, tu falou, as empresas têm receptividade para falar do tema. Tem receptividade, mas topam mudar? Porque eu imagino que tem mudanças que são pontuais e tem mudanças que vocês têm como consultoria de falar verdades e dizer, olha, não, nesse processo não tem como. Sim. Eu acho que a gente talvez possa ter sorte, mas também tirar o crédito dos parceiros, né? Mas a sorte de trabalhar com pessoas e profissionais e que vêm representando empresas que, de fato, estão extremamente engajadas e que estão dispostas a fazer mudanças. Então, quando a gente fala das empresas menores, então, não tem nem o que questionar, porque os empreendedores, as empreendedoras, que a gente prioriza, inclusive as mulheres, elas já vêm com esse desejo de... O meu negócio, ele tem que trabalhar por impacto positivo, por reverter o impacto de um setor que, enfim, se a gente olhar o trabalho tradicional, né, o jeito como a moda funciona tradicionalmente é um impacto absurdo, ambiental, social, todas as camadas, inclusive cultural, né? Porque a moda tem mais essa camada de influenciar o comportamento, cultura, os setores como um todo, né? A gente vê essa lógica da obsolescência programada, da descartabilidade das coisas, começa no têxtil e ela vai, enfim, adiante, né? Hoje tudo quase opera nessa lógica do fast fashion que a gente vive. Mas, enfim, desviei um pouco pra falar que quando o negócio chega até nós, os pequenos, eles vêm com a intenção de gerar impacto direto com o seu modelo de negócio, e os grandes, eles entendem os seus impactos e também querem promover transformação positiva. Ninguém fica feliz, né, de gerar impacto negativo e de ver o que está acontecendo, de ter certeza que o seu dia a dia tem um dedo nisso, sabe? Conta para as pessoas, é uma curiosidade que fica, assim, porque a consultoria muitas vezes é abstrato, né, o trabalho. Vocês vão lá e propõem soluções. Tá, mas o que pode ser solução? Então, sim. Assim, vocês fazem um diagnóstico, se a empresa não está fisicamente próxima a vocês, como é que vocês fazem esse diagnóstico? Sim. E se vocês têm que conversar com todo mundo ou só com proprietária, como é que funciona? Depende muito do desafio, né? E aí vamos voltar para a ideia dos problemas complexos, mas normalmente a gente tenta achar o caminho mais estratégico a partir de um diagnóstico, sim, a partir de muitas vezes de uma escuta. Maioria dos casos, na verdade, começa entrevistando quem faz parte daquele núcleo em questão que vem nos acessar, ou a própria, enfim, empreendedora, ou o grupo de lideranças daquele negócio, para entender o desafio e até questionar o desafio, né? Porque é isso, quando a gente traz um olhar externo, também a gente consegue visualizar se a pergunta está correta para a solução que está se buscando, né, para resolver aquele problema. Mas, enfim, tentando trazer para o tangível, a gente começa com o entendimento e aí a gente vai para o desenho da solução, que ele acaba sendo também colaborativo, a gente cocria bastante a solução e hoje em dia a gente tem trabalhado bastante em 3 frentes específicas. Uma principal é a formação, então o educacional é uma frente muito forte de atuação nossa, em que a gente trabalha formando designers, compradores, enfim, profissionais das empresas de moda para que eles construam novos jeitos de fazer o que eles fazem. Entender o impacto negativo que, enfim, o trabalho
convencional tem e qual é a alternativa, qual é o caminho. Normalmente, as respostas vêm de uma lógica de economia circular. E aí, a gente constrói, seja a solução educacional workshop, ou seja, um guia, até citando um trabalho que foi a público agora, a Renner publicou, na verdade, a gente trabalhou com elas o desenvolvimento de um guia de moda circular, que era para ser originalmente uma entrega educacional para o time de desenvolvimento de produto, então um guia de como fazer produtos de menor impacto, de melhor impacto, e ele foi publicado para que isso fosse um conhecimento para o setor, para todo mundo. Isso é um tipo de entrega que a gente faz, que é uma jornada de descoberta, né, de pesquisa, de entendimento do problema e de desenho de solução colaborativa. Isso no educacional. Outro caminho é comunicação também. A gente fala comunicação para sustentabilidade. Quando a gente pensa, isso que a gente está fazendo aqui hoje é fundamental, né? É compartilhar conhecimento e, enfim, mudança de paradigma que está acontecendo e como que as pessoas podem se questionar a respeito das ações que elas estão tendo. Então, a gente entende muito forte a importância de comunicar o que já está sendo feito, com todo o cuidado, para não dourar a pílula, né, pra gente não contar e fazer uma história a mais do que está sendo feita, com transparência. Então, como que a gente faz comunicação que conta o que a gente faz, dá espaço para uma empresa se vulnerabilizar e dizer o que são os desafios ainda, e como isso é educativo também para um setor. Esse como segundo tipo de entrega que a gente faz. E a parte também de entrega de inteligência. Então, a gente pesquisa, a gente conhece muito o setor, tem muito acesso a fornecedores, sabe o que está acontecendo como movimento, e aí a gente entrega reportes, a gente entrega treinamentos, voltando para o educacional de novo, viagem de entendimento, conhecer o que está sendo feito fora ou mesmo dentro do Brasil. Isso que tu falou é bem interessante porque envolve várias etapas, mas nem sempre todo mundo pensa assim, então tá, essa parte de melhorar os fornecedores ou comprar melhor é certamente a parte mais difícil, mas a cultura é a parte mais difícil. Então, pois é, porque primeiro as pessoas têm que virar uma chavinha, né, e aí volto para aquele lugar. Qual é o motivo que a tua chavinha vai virar. Então, como que tu te conecta com essa pauta e com essa necessidade de mudança, porque dá trabalho, né? Eu tô falando de deixar de fazer as coisas como eu faço e aprender um novo jeito, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante essa questão da cultura, sim. E aí, a gente, enfim, conta com, obviamente, né, o apoio da própria cultura da empresa para disseminar e trazer a importância para a pauta, mas mesmo assim, esse processo de conversa, de construção que é coletiva, de escuta no início, ela também já vai abrindo espaço e vai mostrando que a gente está ali para ajudar e para desenhar junto. Eu sempre brinco que é muito comum, inclusive às vezes meus alunos, tá? Que tem 19, 20 anos assim, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Eita, mas muita coisa foi sempre assim e está errado. E olha onde a gente está chegando. Né? Então, antes de eu continuar o papo com a Laura, eu vou lembrar e agradecer aos nossos apoiadores que permitem que a gente traga uma discussão sobre ESG num espaço como esse. E a Egeia, um desses parceiros, acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande do Sul com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande, Instagram, @CorsãOficial. BH é energia renovável, é energia que gera transformação, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH, reinventar o futuro agora, no Instagram, @BHEnergy. Randon Corp, unidos à rede de solidariedade que se formou em nosso estado, a Randon Corp segue atuando em diversas frentes diante dos desafios enfrentados pelos gaúchos. Seguiremos juntos reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul. Instagram, @RandonCorp. E Lojas Renner. Está buscando um estilo mais sustentável? Na Renner, 8 em cada 10 peças de roupa são feitas com matéria-prima ou processos menos impactantes ao meio ambiente. Encontre moda responsável no site, app, WhatsApp ou lojas, Instagram, @LojasRenner. E aí, Laura, eu queria te puxar nessa discussão agora, que vocês têm informações diferentes, muito embora todas já tivessem essa conversa com a moda. Mas, e eu sempre pergunto isso para vocês, que
vocês estão entrando no mercado que a minha geração e a tua, independente da nossa diferença eventualmente de idade, não estudou muito esse assunto. A gente estudou ecologia no colégio como uma coisa assim, então tá, recicla o teu lixo, né? Quando muito. E meio que acabou por aí. E aí meio que esse só o recicla o lixo veio agora e bum, na nossa porta de casa veio o lixo, veio a água, veio tudo. E eu queria te perguntar o que vocês fizeram para se tornar uma consultoria em sustentabilidade também. É o viés, é a leitura, juntou tudo. Como que vocês costuraram essa experiência de não ter nascido numa geração que nasceu discutindo isso, mas que tem que discutir isso? Perfeito. Baita pergunta. Aí, então, essa mistura mesmo de leitura, de entendimento e de prática mesmo, porque em um dado momento, pra mim, daí especificamente falando da minha trajetória, o empreender também foi me puxando a cada vez mais entender como fazer aquele produto e como fazer diferente aquele produto, e aí em leituras sobre os impactos dos materiais e dos processos produtivos, e daí falo por todas, porque todas caminharam para esse lugar de fazer uma formação, uma pós-graduação. A Raquel, como eu comentei no início, tá agora fazendo já um mestrado também. Todo mundo foi fazer um complemento de formação. Ainda que a base do design também ela traga já a lógica que tá por trás do trabalho com sustentabilidade, porque quando a gente pensa em revisão e solução de problemas sistêmicos, problemas complexos, a gente tá pensando também da mesma forma como sustentabilidade nos propõe a pensar o mundo. Então, a própria primeira pós que eu fiz era dentro do design, ela já provocava a pensar para além da parte e olhar para o todo, que é o que o design nos diz. E a sustentabilidade vai falar a mesma coisa. Eu tenho que entender o macro para saber dos impactos, para fazer melhores escolhas lá no início do processo, seja o que quer que eu esteja fazendo, né? Então, acho que foi esse o caminho. Além da vivência e das leituras, que hoje a gente, né, tem aí muita coisa disponível, depois dessa formação mesmo, para, enfim, firmar todos os compromissos. Uma coisa que eu dou uma filosofada às vezes, já teve espectador nosso que disse que não precisava, mas eu gosto de às vezes trazer essa discussão mais filosófica, que é, muitas vezes o ESG, ele dá uma roupagem técnica para um assunto que é essencialmente humano, né, que tem um impacto social. E aí eu queria te perguntar um pouco isso, como fazer para não esquecer. Vocês estão sempre trabalhando com estilo, com signos para as pessoas, ou seja, o que é importante para elas, como elas se identificam, né, o que elas vestem também, diz muito sobre quem elas são ou pensam expressar. Que são. Uhum. Ao mesmo tempo, não dá para deixar de olhar para aquela pessoa que tu viu na reportagem lá em 2014, que foi apreendida trabalhando num galpão ou uma situação dessas. Então, como que tu e as meninas da equipe fazem para exercitar essa empatia e não se deixar tomar, porque eu sei que existem muitos eventos e debates e daqui a pouco a gente cai em bolhas técnicas e daqui a pouco a consultoria de ESG, mas como não perder esse laço? Perfeito. Além da enchente que tu falaste ali, né? Sim. Acho que no nosso caso tem muito a ver com visão de mundo, com o objetivo mesmo, né? Porque o negócio, para nós, acaba sendo ferramenta. A Cora acaba sendo ferramenta de objetivos individuais pessoais, né? E de questionamento de como as coisas são feitas, de qual é esse sistema que a gente vive, né? Então, eu acho que para nós a conexão com o sensível, com as pessoas, é o que vem antes de tudo. E aí o técnico, né, a nossa jornada, inclusive, acaba sendo um paralelo com isso, né? Esse aprofundamento para ter saber os porquês e conseguir entregar soluções que realmente respondam a demandas técnicas, ela vem como ferramental. Mas o que está por trás, essa sensibilidade, esse carinho, esse contato com as pessoas, ele é o que nos move, na verdade. E entre nós, inclusive, né, a nossa própria construção do negócio, ela acaba questionando qual é o nosso jeito de trabalhar, como que a gente, enfim, hoje somos as 4 sócias, basicamente, a gente tem parceiras que são freelancers nos projetos, mas
como o nosso trabalho impacta na nossa própria vida, é um questionamento. Qual é a nossa jornada de trabalho, como que a gente lida com as nossas políticas internas. Isso tudo começa de nós, começa entre nós, esse cuidado com a gente, com as parceiras, com os próximos, com os fornecedores com quem a gente trabalha. E aí isso só vai naturalmente acontecendo, se manifestando como profissão também. Porque daqui a pouco é isso. A consultoria deu muito certo. A empresa mudou processos. Mas se tu chegar na pessoa que faz a recepção ali, né, abriu a porta pra ti, e ela não souber do que vocês fazem, pra que serviu aquilo, ou fizer porque mandaram ela fazer, já perdeu bastante do sentido, né? Totalmente. Tem que ter conexão, né? E para isso tem que ter, tem que ser acessível, não pode ser tecniquez, né? A gente tem que trazer para a realidade das pessoas, pro que é. E isso a gente faz muito também, né? Questiona muito quando a gente tá com as equipes. A pessoa tem que sair entendendo como que o trabalho dela, o dia a dia dela ali contribui para aquilo, para aquela solução, ou para qual é o impacto que eu tô gerando, qual é o impacto que eu posso deixar de gerar. Enfim, e volto para a questão das escolhas, né? Ser consciente disso para eu conseguir, enfim, ir para um lado ou para o outro. Quando vocês dão a consultoria para as empresas, vou pegar mais o setor de moda, vocês têm que fazer a tríade ali, né? Então, não adianta, por exemplo, a empresa ter todas as práticas se não tem uma prática de governança que saiba o que tu está fazendo em cada momento. Não adianta fazer todas as práticas se lá no social tu trata as pessoas mal. Como é que conecta as pontas? E eu imagino que nem todos os projetos tenham vida longa, porque nem todas as empresas têm disposição de assumir um projeto de tempo, né? Como é que vocês fazem no dia a dia essas conexões? E como é que vocês falam para a empresa essas conexões? Por exemplo, se tu sentiu que a empresa, sei lá, trata mal as pessoas, como é que fala isso para alguém? No fim, a gente tá tratando com pessoas também, né? Então, num dado momento, no andar do projeto, a gente também cria um ambiente de segurança e um ambiente que tem que ter espaço para essa transparência, né? Para esse tipo de questionamento. Mas a gente nunca chegou a ter essa necessidade. Ainda bem, de novo, falo sobre a sorte, mas também falo sobre alinhamento, né? Desse momento que... Acho difícil a gente não ter ninguém sensível e provavelmente se acontecer alguma coisa nesse sentido vai já ser por uma busca por a solução para isso, sabe? Dificilmente algo que esteja, enfim, não sendo percebido, né? Mas assim, entendendo o tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos clientes, com os profissionais, a gente tá falando de pessoa para pessoa, né? Antes de empresa para empresa. Tem uma coisa, vocês trabalham de casa e vocês trabalham de lugares diferentes. E aí sempre tem uma pergunta que as pessoas se fazem muito, para confiar numa empresa eu preciso saber, sei lá, qual é a cor do tapete dela, qual é a janela, qual é a garrafinha, sei lá. As pessoas têm suas predileções. Como é que vocês traduzem esse espírito da empresa? E eu queria te perguntar se já te perguntaram onde é que é o escritório de vocês, como é que é? Sabe que não a gente tem um endereço de correspondência, né? Então a gente aparece no Google, inclusive, se tu pesquisar, estando aqui em Porto Alegre, vai aparecer como resultado. Mas a gente não tem esse questionamento. Acho que até pelo fato da gente ter começado, assim, forte mesmo, trabalhar numa época pandêmica, né? Então, a parte da digitalização de escritório, trabalho remoto, isso tudo foi um momento de explosão, assim. A gente estava vivendo isso, mas o mercado acabou se movimentando também. Então, o entendimento foi muito rápido. E... enfim, eu acho que também no nosso caso, como a gente é muito presente no setor, tem essa vivência de varejo, de empresa, a gente circula bastante. Então, eventos como tu falou, eles acontecem, a gente consegue estar presente, as pessoas veem que tu é de carne e osso. E, enfim, tu consegue conversar e criar o relacionamento também. Não tem esse questionamento com a gente, não. E eu te perguntei isso para emendar essa pergunta, porque tem muita gente que está nos acompanhando, ou que é consultor independente, assim, não tem uma empresa, uma marca, né? É aquela pessoa que trabalha numa consultoria, e às vezes é finanças, marketing, comunicação, conteúdo, enfim, mas que tem dificuldade de traduzir o negócio. Porque consultoria, eu já falei isso mais de uma vez aqui, é uma coisa muito etérea para quem não contrata uma consultoria. Muitas vezes assim, daí o consultor vem aqui, vê as coisas e propõe. E aí eu queria te pedir uma dica para quem tá nos acompanhando ou vive numa empresa que
teve lá a consultoria, bateu a porta, né? Foi uma Laura lá ver como é que a pessoa trabalha, ou ela mesma está propondo, como é que vende, como é que materializa ou tangencia esse trabalho de consultoria no dia a dia? No início é ainda mais difícil, né? Porque a gente precisa ter, enfim, algumas histórias para contar. Mas acho que essa bagagem também, a vivência do profissional, acho que ela constrói, ajuda a construir essa tangibilização do serviço e da entrega. A gente faz muito exercício de comunicação, então, de como que a gente conta o que a gente faz. E isso não é uma vez, não é duas, é o tempo inteiro. Exercitando como a mensagem chega até a pessoa XY e conhecer muito bem com quem que tu quer trabalhar, né? Acho que facilita, no nosso caso, facilita o fato da gente, de boa parte de nós ter se formado dentro do setor que a gente trabalha hoje, que a gente atua hoje. Então tem essa bagagem, mas enfim, se eu tô precisando de uma consultoria porque às vezes eu não necessariamente sou nichada, né? Pode ser um setor que eu tenha menos experiência. Faz esse exercício de entender o público, de entender quem é o teu interlocutor, para entregar a mensagem que ele vai decifrar de forma mais fácil. Então pensa quais são as palavras que tu vai usar e como tu materializa mesmo essa tua apresentação institucional, o que tu pode mandar, como é que tu acessa ele, se é site, se é WhatsApp, enfim, entende quais são os melhores canais. Bom gancho, eu já queria te pedir isso. Assistir, ou eu não tenho interesse em contratar a Cora, mas eu queria saber mais, eu queria conversar com vocês, eu queria fazer um Zoom, sei lá se as pessoas usam Zoom, mas lá na PUC a gente usa Zoom muito ainda. Se as pessoas querem conversar, chamar vocês no WhatsApp, como é que acham vocês, como é que conhecem o trabalho de vocês e os contatos? Perfeito. Bom, tem o nosso site, que é coradesign.co. Lá tem um botãozinho de WhatsApp, pode chamar, vai cair direto no meu celular, a gente vai se falar. Tem o nosso e-mail por lá também. A gente tá no Instagram, @coradesign.co também. E a gente tá no LinkedIn também, /coradesign. Todos esses são canais que vão chegar para uma de nós 4 e a gente com certeza vai ficar muito feliz de fazer um café virtual ou um café presencial, dependendo de onde a pessoa estiver. É por aí. Que legal ter vocês aqui no SG, porque tem muita gente que acha, e eu converso muito, a gente tem que começar a tentar traduzir que SG não é o departamento de SG, né? Não é uma salinha pintada de verde com umas arvorezinhas. ESG é prática, é o nosso cotidiano, é o nosso dia, né? Se a gente continuar trabalhando como se... Eu costumo dar esse exemplo, né? Pô, mas daí eu fui lá numa papelaria, lá na Farrapos, comprar um lápis, não tem nada a ver com ESG. Todo mundo tem a ver. Tem. Todo mundo tem a ver. O lixo que tu descarta, a luz que tu liga, a loja que tu abre... Tudo tem a ver, né? Laura, obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado a história de vocês e espero que a gente tenha mais essas conversas. É legal quando a gente consegue trazer para o público as coisas de forma mais tranquila, assim. Sim, querido, obrigada. Eu agradeço, foi demais, adorei mesmo, foi muito bom.